Mesmo com o avanço das investigações e processos judiciais relativos aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, é necessária uma CPI no Congresso Nacional? A Polícia Federal vem realizando desde o episódio a Operação Lesa Pátria para identificar envolvidos. E o Supremo Tribunal Federal já tornou réus dezenas de acusados. Qual seria o papel de deputados e senadores na apuração dos atos em uma CPI mista? Para debater o assunto, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a deputada federal mineira Ana Pimentel, do PT. Olá, deputada, bem-vinda, obrigada pela presença. Kátia, Eustáquio, um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço, uma alegria debater temas tão importantes para o nosso país. Estamos recebendo também o deputado federal por Minas, Cabo Júnior Amaral, do PL. Deputado, seja bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Cumprimentar os mineiros, nessa rádio que tem tanto alcance aqui no nosso estado. É importante debater esse tema. Nós que agradecemos. E começando justamente com o senhor, deputado, a ala governista no Congresso Nacional, ou parte da ala governista, está chamando essa CPI de CPI do golpe. O senhor considera isso mesmo? E é necessária essa CPI, mesmo o Supremo Tribunal Federal com as suas ações, a Polícia Federal também? Na verdade, esse termo golpe, eles usam há tanto tempo, inclusive com o próprio impeachment, da pior presidente que esse país já teve, que foi Dilma, mesmo com todo o processo devidamente legal naquele caso. Não o que está acontecendo agora em relação a manifestantes. E aí que eu estou me referindo aos manifestantes e não os vândalos, que é uma pequena parte que promoveu aquela quebradeira e que devem, sim, conforme a lei, serem punidos. O que a base governista está fazendo, na verdade, é de criar uma narrativa de justificar todos arbitrários por parte do judiciário, do alto escalão do judiciário brasileiro, no caso o STF, que tem conduzido esses inquéritos sem respeitar o devido processo legal, e também para desconstruir o que realmente está por trás de tudo isso. E o que na visão do senhor, está por trás de tudo isso? O que o senhor chama de desconstruir? Isso vai levar a quê? O que acontece? O governo Lula, sabendo do desprestígio que tem, até mesmo dentro do Congresso Nacional, precisou, naquele momento, intimidar a população brasileira que estava se manifestando. Eu vou repetir aqui, estou me referindo à parte que se manifestava democraticamente, que não cometeu crime. E acabaram pegando uma pequena parcela que, essa sim, cometeu crime, e imputando estes crimes, ou este crime, a outras pessoas. Nesse caso, com a visão, um propósito muito claro de intimidar as manifestações que ocorrem naturalmente contra qualquer governo incompetente. Ainda mais nesse caso do governo Lula, que tem um passado tão sujo e que foi colocado de maneira forçada. Inventaram um visto no processo para colocar em liberdade em condições de concorrer à presidência. Então, toda essa manobra, desde a manobra jurídica para viabilizar a sua candidatura e, posteriormente, a sua eleição, como também a manobra jurídico-política, que está por trás dessa intimidação aos brasileiros, no caso, mais à direita. E muitas injustiças, muitas arbitrariedades sendo cometidas a mais de 1.000 brasileiros que foram presos no dia posterior ao dia 8 de janeiro. Deputada Ana Pimentel, como eu insisto na pergunta, já há o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o trabalho da Polícia Federal e, no caso do Congresso Nacional com essa CPI mista, não seria politizar demais a questão e postergar demais a punição dos responsáveis por esses atos? Eustáquio, o que a oposição está tentando fazer com essa CPI é uma tentativa de construir uma narrativa completamente irônica, considerando que nós sabemos que os bolsonaristas eles incitaram esse golpe. Nós já temos uma lista, inclusive a própria relatora da CPMI fez uma lista sugerindo, orientando que esses deputados que já estão sendo investigados porque incitaram o golpe no país, a tentativa de golpe no país no dia 8 de janeiro, a não participarem como membros da CPMI. Nós precisamos nos lembrar que houve uma tentativa de golpe no país no dia 8 de janeiro. E o objetivo dessa CPMI só pode ser é encontrar quem organizou intelectualmente e financiou esses atos que tiveram a explícita tentativa de ferir a nossa democracia. Nós sabemos que, historicamente, ao longo dos últimos anos, os bolsonaristas, eles várias vezes incitaram atitudes antidemocráticas, autoritárias e tentativas de golpes no nosso país. O Bolsonaro, no dia 10
No dia 10 de janeiro, ele questionou o resultado eleitoral, ele questionou as urnas eletrônicas, ou seja, 2 dias depois. Nós precisamos entender e precisamos explicitar que no nosso país um grupo de deputados continua agindo no sentido de atacar a nossa democracia todos os dias. Então, deputada, essa CPMI, só para concluir, essa CPMI, ela não pode, de fato, interferir nas investigações, no andamento das investigações que já estão em curso, mas ela deve encontrar os principais responsáveis intelectuais, políticos e que financiaram essa tentativa no dia 8 de janeiro. mas os processos na justiça já não vão indicar isso? Deputada Ana Pimentel, os processos na justiça já não vão identificar quem que motivou, quem que incentivou, quem que financiou? Nós esperamos que os processos, e alguns deles, inclusive, já evidenciaram, a gente viu, inclusive, nesses últimos dias, explicitamente, deputados que, inclusive, compõem hoje a CPMI, já terão que responder os processos de justiça. Então, a CPMI, ela tem o objetivo, sim, de caminhar, mas não de atrasar os processos que caminham na justiça. O nosso entendimento é que ela deve explicitar aqueles que politicamente tentaram dar um golpe no país. E é isso que vai aparecer no próximo período, nós não temos dúvida nenhuma. Pois é, voltando a palavra para o deputado Cabo Júnior Amaral. Deputado, o Supremo e a Polícia Federal já não estão fazendo esse trabalho de identificar os responsáveis? Uma CPI não poderia atrasar todo esse processo de identificação dos responsáveis? Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é uma investigação política. Eles assumiram esse papel político e têm conduzido as investigações com esse viés. O que nós estamos tentando fazer, né, desde o início do ano, e agora sim foi instalada a CPMI, mesmo com toda luta, né, do governo federal, oferecendo até emendas para que os deputados emendas parlamentares, milhões em emendas, para que os deputados retirassem as assinaturas, o que não foi possível, né? Agora eles abraçaram a ideia da necessidade da CPMI. Mas o que nós estamos fazendo, na verdade, é uma tentativa de apresentar uma investigação que tenha um viés isento. Por mais que tenha também o caráter político, lá no Supremo Tribunal Federal, há apenas um caráter e não jurídico. Estão desrespeitando desde o início de tudo isso. No governo Bolsonaro já foram diversas ilegalidades, inconstitucionalidades, e agora, por ocasião do 8 de janeiro, a mesma coisa. O artigo 310 do CPP, por exemplo, dispõe sobre a audiência de custódia. Não houve audiência de custódia normal, foi todo mundo em bloco. Não houve individualização de condutas na investigação daqueles atos. Não houve, e não haverá, claro, por consequência, se não há individualização de conduta, não vai haver individualização da pena. Então, o devido processo legal tem sido solapado desde o início, e nós, na CPMI, que nós vamos tentar trazer, a verdade e também questionar essas ações ilegais no decorrer do processo, que foi todo invertido, né, o seu trâmite normal. Ilegalidades e inconstitucionalidades por parte de quem deveria, na verdade, proteger os direitos constitucionais dessas pessoas, e nós, na CPMI, vamos tentar apresentar a verdade dos fatos e apontar essas ilegalidades também. Nós já estamos caminhando aqui para a conclusão do Palavra Aberta, e na pergunta final, deputada Ana Pimentel, que eu faço para a senhora, como é que a senhora responde a essas críticas de que CPI, especificamente essa, só vai servir de arena, só vai servir de palco para mais uma vez o embate entre quem defende o Lula e quem defende o Bolsonaro? Kátia, hoje nós temos um processo de reconstrução do país, o governo Lula está trabalhando muito. Eu queria dizer que o pior presidente da história desse país é o Bolsonaro, que inclusive precisa responder por questões de joias, precisa responder para a Polícia Federal, porque tem uma investigação de adulteração do seu cartão de vacina, ele precisa responder por diversos crimes. E o nosso entendimento é que o trabalho da CPMI é de contribuir com a investigação que é feita, no nosso entendimento, de maneira isenta pelo judiciário no nosso país. Ô, deputado, mas só, né, para a gente encerrar rapidamente, o senhor não acredita num vislumbra que pode ficar muito essa CPI na briga Lula versus Bolsonaro, em vez de discutir os reais fatos de 8 de janeiro? É natural, né, que não seja fácil se afastar das duas figuras, tendo em vista serem os principais
os grandes representantes de cada um dos dois lados, políticos e ideológicos. Mas o principal, né, é a gente conseguir esclarecer o que aconteceu, inclusive a participação do governo. A proximidade do ministro que estava presente ali dentro do Palácio do Planalto, colaborando com os depreendedores, com o presidente Lula, né, a proximidade dos dois que a gente precisa apurar, inclusive foi o motivo da sua queda dentro do Ministério. Então, nos próximos dias, muita coisa virá à tona e a gente vai pôr a população brasileira. A informação deu um pique, mas só para deixar o internauta bem informado a respeito do conteúdo da fala do deputado, ele estava se referindo ao ministro responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, citando uma proximidade entre ele e o presidente Lula e a postura do ministro na ocasião da invasão às sedes dos três poderes. Exatamente. Agradecendo aqui a participação no Palavra Aberta da deputada federal por Minas Gerais, Ana Pimentel, do PT. Deputada, um abraço para a senhora. Obrigado pela participação. Eustáquio, Kátia, muito obrigada, um prazer estar com vocês aqui, quero cumprimentar também o deputado Cabo Júnior e todos que nos acompanham, é um prazer debater temas tão importantes para o nosso país e até breve. Agradecemos também pela presença ao deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PL, aqui de Minas Gerais. Obrigada, até a próxima. A todos vocês, obrigado, deputado, até mais. Um abraço.